Olá, queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, mais uma vez, passando aqui para deixar uma pequena palavra de fé e reflexão para os nossos corações, para que possamos reanimar, para que possamos, queridos e amados irmãos, buscar força no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso socorro no momento da dor, nas horas de angústia. Ele é o nosso socorro no momento em que nós estamos passando pela dificuldade, no momento em que eu e você temos passado por diversas frustrações. Ele é o nosso socorro. Então eu quero deixar como reflexão e fé para os nossos corações, para os nossos dia a dia. Eu quero falar a respeito de um dos personagens que muitas pessoas conhecem. Eu quero falar sobre Jó. Queridos, nós sabemos que Jó, a Bíblia vai falar sobre ele. A Bíblia narra em que Jó era um homem íntegro, um homem que desviava-se da aparência do mal, um homem que se desviava do mal. Com toda essa bagagem, com toda essa integridade que ele tinha para com o Senhor, não houve a possibilidade dele escapar do processo em que ele passou. Nós sabemos em que Jó, ele passa por um processo constrangedor, ele passa por um cenário de humilhação, ele passa por um cenário de dor, ele passa por um cenário de enfermidade. Queridos, o que acontece é que talvez se Jó ele resolvesse ouvir as falácias de algumas pessoas, até mesmo da sua esposa, que diz para ele: abandona esse Deus aí e morre. Algumas pessoas que chegam para o acusar e dizer: se você passa por esse processo, se você está passando por esse constrangimento, é porque você pecou para com o Senhor. Se Jó ele para dar ouvido a essas falácias, a essas pessoas que chegaram para trazer uma palavra de negatividade, ou pessoas que chegaram até mesmo para lhe acusar, talvez ele não tivesse alcançado o propósito. Talvez a história dele não tivesse sido narrada, colocada na Bíblia. Sabe, queridos, Jó, ele perseverou, ele persistiu mesmo passando pelo processo, ele insiste, ele persiste em glorificar o nome do Senhor. O que acontece, queridos e amados irmãos, é que na maioria das vezes as pessoas estão muito ocupadas em culpar o próprio Deus por conta do processo em que você está passando, por conta das coisas que estão lhe acontecendo, por conta das coisas em que lhe aconteceram. Por que é que eu estou falando isso? Porque um belo dia também eu já questionei, eu já acusei o Senhor por conta de coisas que aconteceram em minha vida, por conta de coisas em que eu passei, por conta de constrangimentos e humilhação. Mas ao decorrer do dia, ao passar dos tempos, eu aprendi que ao invés de eu estar questionando, ao invés de eu travar uma batalha, uma guerra com o próprio Senhor, eu aprendi que o meu dever é agradecer. Agradecer por quê? Pelo fôlego de vida. Porque o Senhor poderia ter tirado, o Senhor poderia ter cessado de uma vez por toda o fôlego de vida. Mas a cada dia que se passa, Ele tem me dado uma nova oportunidade de acordar e ver que eu estou vivo. Enquanto a vida, a esperança. Então, eu aprendi a glorificar um pouco mais o nome do Senhor e agradecer mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao processo. Sabe por quê, queridos? É Ele que tem me dado força para que eu possa suportar o processo. Ao invés de questionar, ao invés de reclamar, peça a Deus para que Ele possa te dar força, para que Ele possa te fortalecer, para que você venha suportar o processo, para que você venha vencer o processo e alcançar o seu propósito. Não existe grande vitória sem antes você passar pelo processo. Queridos, um grande constrangimento, uma grande humilhação, um grande processo em que você está passando, o que eu passei, que na maioria das vezes temos passado, há uma grande vitória nos esperando, há um grande propósito a ser exercido em nossas vidas. Então, queridos, eu quero falar o que eu queria passar para cada um de vocês, era isso. Jó, mesmo ele sendo um homem íntegro, reto, um homem que se desviava da aparência do mal, ou um homem, em outras versões, um homem que se desviava do mal, não foi limite, não foi o suficiente para que ele pudesse se livrar do processo em que ele passou. Então é assim que tem que acontecido em nossas vidas. Às vezes nós pensamos que o processo é para a morte, mas o que Deus quer é moldar, é lapidar, é fazer de mim, de você uma joia rara, é fazer de mim, de você um grande personagem, um grande pregador, uma grande missionário, um grande obreiro, alguém que possa falar, alguém que possa pregar, alguém que possa bendizer e adorar o nome do Senhor. Às vezes, o que Deus ele quer de mim, de você, quando Ele nos coloca em um meio ao deserto, em meio ao processo, é tempo para que possamos buscar a face do Senhor. É amadurecimento da minha parte, da sua parte. É isso que Deus quer. Então, queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E fica com essa mensagem, fica com essa palavra. E espero que possa ajudar a cada um de vocês.